vamos falar sobre eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Esse assunto é dentro da teoria da Constituição, mas normalmente ele é cobrado nas provas de nível médio e superior. Aqui não tem distinção não. E eu te diria até que não é difícil, tá? A gente vai aplicar uma metodologia própria que eu desenvolvi aí, eu acho que é bem bacana, mas assim, é minha concepção, é claro, tem que ver se vai se encaixar ou não para você, porque o que eu mais vejo é o aluno trocar, em especial, a norma de eficácia contida com a norma de eficácia limitada. Aqui eu vou fazer algumas considerações também, tá? Mais importante delas, aqui o nosso assunto é estudar para concurso público. Por que eu estou falando isso? Porque a tese lá do professor José Afonso da Silva, que é a nossa base, ela trazia classificação em 3 normas. Normas de eficácia plena, normas de eficácia contida e normas de eficácia limitada. Lá na limitada, o professor José Afonso desdobra em outras 2. Norma limitada de princípio institutivo e norma limitada de caráter programático. Então, se você reparar, a norma programática é filha da norma limitada. Isso para teoria. Agora, quando você vai ver nos editais de concurso público, normalmente colocam assim, ó, eficácia e aplicabilidade das normas, 2 pontos. Normas de eficácia plena, contida, limitada. Ponto 2. Normas programáticas, como se fosse uma 4ª espécie de norma. Como aqui o negócio é passar em concurso, eu vou ensinar do jeito que as bancas perguntam, mas você vai lembrar que as características que a limitada tiver, a programática também vai ter. Outra coisa, a base, a classificação tradicional para as provas de concurso é trazida pelo professor José Afonso da Silva, o grande papa do direito constitucional brasileiro. Não quer dizer que não haja outras, pelo contrário, vai haver classificação trazida, por exemplo, por Michel Temer, dispensa a apresentação, né? Maria Helena Diniz, que aliás a da Maria Helena Diniz é a que mais cai fora do José Afonso. Mas você vai ver que tem o Aires Brito, faz também, tem classificações internacionais trazidas por Rui Barbosa. Seja como for, vamos ver o passo a passo para garantir a sua aprovação aqui, tá bom? Vem comigo, ó. O professor José Afonso, ele coloca, começando, as normas de eficácia plena. Essas são as que menos caem na sua prova, porque são as mais fáceis. Uai, se é o mais fácil, é claro que vai ser o que menos cai. A norma de eficácia plena, segundo o professor José Afonso, nasce com aplicabilidade direta, imediata e integral. Direta, imediata e integral, porque ele fala que desde a promulgação da Constituição já podem produzir todos os seus efeitos. Professor, eu quero exemplos para minha prova. Vou te colocar alguns. Remédios constitucionais é um exemplo sempre lembrado. Tem outro que está lá no 230, se eu não estou enganado, na Constituição, que é gratuidade, muito cobrado em prova. Gratuidade no transporte coletivo. Gratuidade no transporte coletivo para quem? Para os idosos. Idosos. Só que aqui não é idoso, não é qualquer um não. 65 anos de idade. Aliás, as empresas de ônibus foram lá ao Supremo Tribunal Federal dizendo que isso aqui era uma norma de eficácia limitada. Para os velhinhos queria que fosse plena, né? Para as empresas limitada. Porque a limitada, você vai ver, depende de um complemento. O Supremo Tribunal Federal falou, ó, gratuidade no transporte coletivo, para o busão, por exemplo, para o metrô, é norma de eficácia plena. Não precisa de complemento nenhum. Fez a Constituição, tá pau na máquina, né? Tá valendo já. Beleza? Tá bom. Agora a gente vai entrar na contida e depois na limitada. Agora é que a porca torce o rabo. Você vai lembrar comigo de uma frase que é determinante. Toda norma limitada é o contrário da contida. Beleza? A limitada é o contrário da contida. Só que só isso ainda não resolve. Então eu vou com outra frase. Toda norma contida é plena, até ser contida. Oxi, agora que danou-se mesmo. A norma contida nasce plena, até ser contida, reduzida, restringida. O professor Michel Temer usa a expressão relativamente restringível, redutível, restringível. A Maria Helena Diniz também usam nomenclaturas que passam muito perto. Redutível, restringível é muito mais fácil, redutível, restringido.
Ó, então se você pensar a norma contida, ela nasce plena, enquanto ela não for reduzida, contida, ela vai ser plena. Olha aqui o que eu estou falando, ó. Olha lá em cima, a norma plena nasceu com aplicabilidade direta e imediata e integral, não foi? Agora olha a contida, ó, nasce com aplicabilidade direta. Até aqui tá igual? Beleza. Imediata. Até aqui tá igual? Igual. Agora ela não vai ficar igual, porque aqui vai falar, mas possivelmente, ó, possivelmente não integral. Por que que ela vai ser possivelmente não integral? Porque pode vir uma lei e reduzir dentro desse esqueminha, vem cá, vem cá, vem cá. Dentro desse esqueminha que eu fiz aqui, né? 100% e sempre vai valer 100% porque ela não vai sofrer a limitação. Aqui não, 100% menos lei vai ficar 50%. Aliás, quando a gente fala assim menos lei, é menos norma, menos norma. Como assim, professor? Então pode não ser uma lei? Pode ser um dispositivo da própria Constituição. A Constituição fala, é assegurado o direito de propriedade. No inciso seguinte, a Constituição me parece zoeira. A desapropriação acontecerá. Falou, ó, peraí, então é assegurado ou não é assegurado? Pois é, pois é. Ó, o exemplo clássico para a prova, artigo 5º, inciso 13. O que é que diz o artigo 5º, inciso 13? Vou botar aqueles pauzinhos lá, né, Romano? Artigo 5º, inciso 13, fala do princípio da liberdade do exercício profissional. O princípio da liberdade do exercício profissional, queridos, é aquele que fala bem assim, ó, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Vou de novo. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Pergunta, até aqui a norma está valendo quantos por cento? 100, a norma é plena. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Vírgula, agora vem o but, né? Atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Em outras palavras, a regra é a liberdade. Agora, se a lei vier restringir, pode restringir. Qualquer um pode ser médico? Opa, negativo. O cara tem que ser formado, né, lá em medicina, tem que estar habilitado ao exercício da profissão. Qualquer um pode ser frentista? Sim. Qualquer um pode ser professor de cursinho? Pode, basta ter cara de pau. Qualquer um pode ser advogado? Não, advogado não, porque o cara precisa ser formado em direito e aprovado na prova da ordem. Onde é que está escrito isso? Na lei. A lei 8906 que trata da OAB, trata do Estatuto dos Advogados. Aliás, uma moçada que não passava no vestibular, não passava no exame da OAB, foi lá no Supremo Tribunal Federal reclamando, falando, para ser médico não precisa de aprovação em prova, e por que para ser advogado precisa? O Supremo falou, é mesmo, tem essa diferença aí. Errado é para medicina, tinha que ter prova também. Não é errado no direito não, tá certo. Rapaz, com a prova, já passa cada, né, situação lá do cara, você olhar e fala, só que não, né? Fala assim, rapaz, pequeno animal de orelhas enormes. Repara bem. Besta demais, né, professor? Repara bem, vou dar outro exemplo aqui para explicar o que eu estava te falando de lei, tá? Prisão por dívida. O artigo 5º tem um dispositivo que fala da prisão civil por dívida, não fala? É proibido prisão civil por dívida, salvo para... Lembra que tinha duas possibilidades? Inadimplemento voluntário inexcusável de PA e a do depositário infiel. Aí você fala, professor, o depositário infiel não tá podendo prender não, velho. Eu sei, miserável. É exatamente sobre isso que eu quero te dizer. Por que não tá tendo prisão do depositário infiel, hein? Porque veio lá uma norma, veio uma norma, não uma lei propriamente, veio uma norma, que foi o TIDH, Pacto de São José da Costa Rica, e restringiu o alcance da norma constitucional, entendeu? É isso que aconteceu. Na verdade, o Pacto de São José da Costa Rica foi a norma que está aqui como lei. Na verdade, quando fala lei, não é lei propriamente dita, é norma. A prisão do depositário infiel hoje é possível? Não, porque a regulamentação era nas leis e o Pacto de São José tinha força supralegal, revogou a lei. A norma busca validade na norma superior. É essa a lógica de Kelsen. Aragonês, então a prisão do depositário infiel se tornou inconstitucional? Não falei inconstitucional. Não se torna inconstitucional porque é uma norma originária. O Brasil não adota
inconstitucionalidade de normas originárias. Outra coisa que eu quero voltar no tema do artigo 5º, inciso 13, para você não se perder. Para o cara exercer a profissão de advogado, precisa ter registro na OAB. Para o cara exercer a profissão de músico, se liga, OAB precisa. Para exercer a profissão de músico, o Supremo Tribunal Federal diz que não precisa, isso cai direto em prova, de registro na OMB. E aí o Supremo até colocou um negócio curioso, né? Falou que só se exigia o registro nas profissões de que pudessem resultar lesividade. Não sabe de nada, inocente, né? Dependendo da música, causa uma lesividade, dor de cotovelo, que é uma lesividade sem fim. A música pode jogar você para cima ou para baixo, né? Já reparou? Tem dia que você está indo trabalhar e às vezes está indo meio borocochô, né? Bota a música, aquela música animada, rapaz, levanta o astral, né? Mas também quando bate aquela música que lembra do corno que tu levou. Eu nunca tomei corno. Mentira, rapaz, mentira. Quem nunca foi corno? Eu nunca fui. Se fui, o melhor é quando a pessoa fala assim, se eu fui, eu não sei. Que não sabe, sabe sim, já foi, rapaz. Um dia mandaram um negócio no Zap lá pra mim. Você toparia ser corno por 10 mil reais? E o gente boa comentou embaixo, já fui de graça, imagina por 10 mil. Vamos andar, queridos. Vou chegar na norma limitada, mas o que eu te falei, que toda norma limitada é o contrário da contida. Então, as características da contida serão inversas aqui na limitada. Você vai lembrar comigo, a norma contida, ela nascia com aplicabilidade direta, olha para a tela. Se lá era direta, aqui, por sua vez, vai ser indireta. Diacho, não era isso que eu queria, não. Era isso aqui, ó. Cadê? Liga. Se aqui, lá era direta, aqui é indireta. Lá era imediata. Aqui não, é mediata. Lá, a norma vinha para restringir. Aqui, meu irmão, a norma vem para completar. Isso aqui ficou feio demais, né? Ficou escuro para você, não sei para você, para mim ficou indireta, mediata e dependente de complemento legislativo. Aliás, cuidado que esse complemento tem que vir, é obra esse complemento do legislador ordinário. Legislador ordinário, ou seja, legislador vou botar assim, infraconstitucional. Ali na norma contida você viu que não, você viu que eu coloquei norma constitucional menos lei, mas depois eu expliquei que era menos norma em sentido amplo. A restrição poderia vir da Constituição, de um tratado internacional, poderia vir da lei, ok? Pode vir de vários lados. A norma limitada é o contrário da contida. A norma limitada nasce com aplicabilidade indireta, mediata, dependendo de complemento. Me dá exemplo. Vou te dar 3 exemplos que mais caem em prova. Exemplo 1, direito de greve de servidor público. Exemplo 2, aposentadoria especial de servidor público, para o cara que trabalha atividade de risco, né? Atividade que prejudica a saúde, que seja pessoa com deficiência. Aliás, a Constituição ainda usa uma nomenclatura antiga, não quer dizer que é errado, né? Mas é antiga. Na Constituição fala portadores de deficiência. Na verdade, hoje se usa a expressão PCD, já usou PNE, agora é PCD, né? Pessoas com deficiência. E o último exemplo que eu vou botar aqui, a participação nos lucros do empregado. Participação nos lucros está lá no artigo, se eu não estou enganado, é artigo 7º, inciso 10, aquele X, inciso 10. Direito de greve de servidor público está lá no 37, inciso 7. Fala lá que ao servidor público é assegurado o direito de greve nos termos e limites da lei. Lei específica, né? Lá fala. O que é uma lei específica? É uma lei complementar? Não, lei ordinária específica. O que é uma lei específica? Aquela que não pode ter assunto estranho. É só sobre aquilo e acabou. Existe a lei do direito de greve? Não. Servidor público pode fazer greve? Pode. Oxi, peraí, então ele não precisava da lei para exercer o direito? Pois é. É exatamente nas normas limitadas é que entra o mandado de injunção.
quando a falta da norma, olha aí, ó, como encaixa, a falta da norma regulamentadora, vem para a tela, a falta da norma regulamentadora torne inviável o exercício de direito previsto na Constituição. A Constituição garante o direito de greve? Garante, do servidor público, mas fala que é nos termos da lei. Cadê a lei para eu exercer o direito? E aí foi o Supremo Tribunal Federal, julgando o mandado de injunção, julgou alguns, e aí depois passou a entender que o quê? Que servidores públicos poderiam fazer greve usando a lei dos serviços essenciais como parâmetro. A aposentadoria do servidor público é a mesma coisa, aposentadoria especial. O cara que trabalha lá com raio-x, ele tem direito à aposentadoria especial, mas não tinha lei complementar federal que determina o artigo 40, parágrafo 4º. E aí vem o Supremo Tribunal Federal até edita depois a súmula vinculante 33, dizendo o quê? Que é para usar a lei do pessoal da iniciativa privada, do CLT. Beleza? Mesma coisa, participação dos lucros, norma de eficácia limitada. Já já eu volto nas normas de eficácia limitada para falar outro negocinho. Negocinho, como diz mineiro. E as normas programáticas? Essas aqui na tela, diretor, essas são fáceis, porque as normas programáticas veiculam programa de governo. Elas não são dirigidas aos administrados, elas valem para os governantes. Me dá exemplo, é fácil. Dá exemplo, eu vou botar um monte aqui, ó, artigo 3º, artigo 4º, artigo 6º, artigo 196, artigo 205. Professor, não solta um monte de artigo assim que eu não sei de onde há, diabo. Aqui, ó, educação. 196 é o quê? Saúde. O 6º, direitos sociais. E o 3º e 4º estão lá nos princípios fundamentais. O 4º é princípio nas relações internacionais. E aqui os objetivos. Rapaz, isso aqui ficou horroroso, essa minha seta, hein? Objetivos internos. Então, grava aí na sua cabeça. As provas normalmente saem daqui. 3º, 4º, 6º, 196, 205. Lá no 196 fala saúde, dever do Estado, direito de todos. Uai, tu é o quê? Todos. E o Estado tem um dever com você. É o governante que tem que implementar programas de governo assegurando saúde para todo mundo. Pensa lá, artigo 6º, direito social de moradia. Quem é que vai lutar para implementar moradia para todo mundo? O governo, não sou eu não. E aí entra o programa Minha Casa Minha Dívida, né? O Minha Casa Minha Dívida é exatamente um programa de governo para assegurar o direito social de moradia. Entendeu como fica fácil? O que eu te falei que eu ia voltar na norma limitada? Se liga no desenho aqui, ó. Se liga no desenho. Ó que desenho bonito esse meu. Rapaz, tem hora que você fica olhando e fala assim, dá até orgulho, né? Quando tu faz um negócio marromeno. É porque eu tenho tanta dificuldade com desenho que eu pensei nisso aqui, ó. A norma contida, vou voltar um slide. A norma contida, ela nascia 100%, menos lei 50%. A norma limitada, eu disse que é o contrário. Então, ela vai nascer 50% mais lei 100%. Pergunta. Sem o complemento legislativo. Sem o complemento. A norma limitada serve para alguma coisa? Você vai lembrar que sim, porque ela serve pelo menos para cair na sua prova, né? Então serve para alguma coisa? Serve. E aí onde entra, vem cá, quero trabalhar com você isso aqui, ó. O assunto que são a tal da eficácia negativa das normas constitucionais. Ou seja, mesmo sem o complemento legislativo, a norma limitada já produz alguns efeitos. E a gente trabalha com dois principais, que são os que caem em prova. A eficácia paralisante e o efeito revogador. Agora eu não estou entendendo isso aí não. Tá bom. Então deixa eu te explicar uma coisa. Eu falei ainda agora que o artigo 37, inciso 7º da Constituição, assegura o direito de greve para servidores públicos, mas te falei que não tinha regulamentação ainda. A gente estava usando por empréstimo as regras da iniciativa privada. Pergunta. Hoje, eu posso fazer uma lei, escrita assim, ó, só tem 2 artigos. O artigo 2º fala, essa lei entra em vigor na data da sua publicação, ou seja, falou nada. E o artigo 1º, servidor público não terá direito de greve. Ponto. Posso ou não? Negativo. Por que não pode?
porque essa norma vai contrariar a Constituição. Então, a norma limitada, ela impede normas em sentido contrário. É isso que a gente chama de eficácia paralisante. O que é eficácia paralisante mesmo? Impede a edição de normas em sentido contrário. Porque as normas serão inconstitucionais, né? Ó o plural. Por isso que aqui, eu botei que era 50% mais lei, mas eu não botei 0%, ou seja, mesmo sem o complemento serve para alguma coisa, além de cair na prova, né? Agora, o que é o efeito revogador? Pensa aí, a Constituição é de 88, 5/10/88. Pensa comigo. Em 1987, um ano antes da Constituição, uma lei falava: servidor público não tem direito de greve. Espera aí. A lei falava que o servidor público não tem direito de greve. A Constituição veio depois e disse que tem, nos termos da lei. Quem é que vai prevalecer? A lei de 87 ou a Constituição de 88? Claro que é a Constituição de 88. Então ela vai revogar dispositivos contrários ao texto. Mesmo sem complemento? Mesmo sem complemento. Revoga normas contrárias. Beleza, beleza? Tá bom, tá bom. Então, mesmo sem o complemento, tem a chamada eficácia negativa das normas constitucionais. Eu quero trabalhar com vocês aqui. Cadê? Passei? Oh, tá aqui. Vem cá. Falei lá no comecinho que tinha outras classificações doutrinárias. Falei. Tá aqui. É hora de... Vamos a elas. Vem pra cá. A que mais cai, fora do professor José Afonso da Silva, aqui tá na ordem, velho, do que mais cai. A que mais cai, sem dúvida, é da professora Maria Helena Diniz. Ela usa um pouco de diferença na nomenclatura, mas ao final ela cria uma outra espécie de norma e é essa outra espécie que cai normalmente. Ela fala em linhas gerais da norma de eficácia plena, fala em linhas gerais da contida, da limitada. Ela vai usar uma diferença de nomenclatura só. É relativamente restringível, que é o quê? Norma contida. Agora, ela traz uma espécie que o Zé Afonso não tem, que ela coloca assim, ó, normas super eficazes ou de eficácia absoluta. O que é uma norma super eficaz ou de eficácia absoluta? É a norma, segundo ela, que não poderia ser modificada nem mesmo por emenda. Ela cita isso para se reportar às cláusulas pétreas. O problema aqui é que a cláusula pétrea pode ser modificada desde que para melhorar, né? Não pode para retirar direitos, para suprimir direitos. Beleza? Mas para melhorar a cláusula pétrea pode ser mudada, tanto que o artigo 5º da cláusula pétrea ele sofreu algumas inserções. Parágrafo 3º, parágrafo 4º, inciso 78, tudo foi inserido. Pode, só não pode retirar, abolir, como diz o artigo 60, parágrafo 4º. Ok? Super eficazes ou de eficácia absoluta. Michel Temer, já te falei, dispensa comentários, né? Olha lá na tela. Ele fala que as normas contidas, ele usa a nomenclatura redutíveis, restringíveis, relativamente restringíveis, ele, Maria Helena Diniz, com pequena variação terminológica, falam a mesma coisa. O professor Thomas Cooley, ele é utilizado aqui no Brasil por Rui Barbosa, né? Rui Barbosa que trouxe os ensinamentos dele, dividindo entre normas executáveis e não autoexecutáveis e não autoexecutáveis. Isso em inglês. Self-executing, no self-executing. Imagina meu inglês altamente piorado, né? Pensa no inglês macarrônico. Autoexecutáveis, na verdade, também dá para a gente amoldar aqui para do José Afonso da Silva. Seria autoexecutáveis. Aquelas que podem ser aplicáveis desde logo. Seria, na correspondência, normas plenas, normas contidas. Não autoexecutável, aquela que precisa de complemento. Norma limitada, né? E ainda tem, aí só o que tem a gente boa falando. Celso Bastos e Aires Brito, o que eles colocam? Vem para a tela. Eles falam em normas de aplicação e normas de integração. Também, sem muito malabarismo, dá para encaixar dentro do que o José Afonso da Silva fala. As normas de aplicação, ele fala que podem ser regulamentáveis ou não, né, irregulamentáveis, mas sem restrição de todo modo. Isso aqui seria mais ou menos a norma de eficácia plena. E ele diz que a norma de integração, ou ela vai ser completável ou ela vai ser restringível. Restringível é mais ou menos a norma contida.
completável é mais ou menos a norma limitada. Em larga medida, se eu partir da classificação do Zé Afonso, eu mato tudo que está precisando aqui. Beleza? É difícil? É, mas não como dizem. Cuidado na prova quando falar contida, quando falar limitada. Contida, plena, aplicabilidade direta, imediata, possivelmente não integral. Ela nasce plena, mas pode ser restringida. Limitada, ela sempre vai ficar manca, né? Faltando um pedacinho. Que ela é o quê? Aplicabilidade indireta, mediata, dependendo de complemento do legislador infraconstitucional. Detalhe, não é correto dizer que ela não serve para nada, né? Ela serve pelo menos para fazer você ganhar um ponto na prova. Beleza? Fica aí que tem muito mais coisa para a gente ver.